Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde em mais esta manhã de domingo. Que nós possamos conversar um pouco mais sobre a doutrina, né? Levando a cada um essa esperança, essa capacidade nossa de lidar com as dificuldades, né, que nos dias atuais nos fazem pensar sobre as pessoas, sobre as questões que estão ocorrendo no momento. Não são tão fáceis como nós. E nada, ainda neste orbe, será tão fácil quanto nós queiramos, visto que somos seres humanos e cada um de nós tem as nossas necessidades, as nossas complexidades. Cada ser humano é um ser complexo. Complexo não no sentido de que seja difícil de lidar, é porque nós trazemos em nossas vidas diversas encarnações, diversas necessidades de acertarmos para com a vida. Então hoje nós estamos aqui, hoje é dia dos pais, né? Aos pais, um feliz dia dos pais, que a gente possa pensar nessa missão amorosa, como coloquei hoje de manhã cedo para alguns companheiros, pensar nessa missão amorosa que é ser pai, né? Que é ser o condutor da educação de uma criança, de um jovem, de outros irmãos, a pais que são pais dos seus irmãos, né? Então a gente, e ao mesmo tempo, nós pedimos aqui para levar os pensamentos aos nossos irmãos, né, de todo o globo. Não são 100 mil espíritos que transpassaram o umbral, nem todos na mesma condição, nem todos com a mesma evolução. Então é preciso que nós nos criemos a empatia, não descartemos da imortalidade da alma, mas não percamos a empatia, o sentir-se no lugar do outro. Então nós vamos iniciar o nosso dia fazendo a oração dizendo assim: Deus Pai, Tu és a chama infinita que nos chama, nos conclama a ver o mundo sob o Teu olhar de amor, o Teu olhar de compaixão, o Teu olhar de alegria. No momento, nós vos pedimos, Senhor, por todos os irmãos da terra, porque fazemos parte de uma mesma família. Rogamos por companheiros nossos do Fonte Viva, por todos eles, para que em cada lar se junte a amigos espirituais daquela casa, os amigos, as bênçãos, as vibrações sinceras de nossos companheiros. Que ela adentre com muito amor, com muito carinho, refazendo as ligações familiares, dando calma e serenidade neste momento. Aos pais de todos os matizes, que possa o grande Pai, que é Deus, com o encaminhamento do amor de seu Filho Jesus a cada pai, colocar e apor o selo do amor. E assim, Senhor, nós hoje vos pedimos permissão para iniciar os nossos estudos da manhã de domingo. Que a paz nos seja hoje e sempre, graças a Deus. Eu iniciei a prece e não fiz a página. Vamos lê-la. A página é Observação Primordial. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Está em Marcos 12, 29.
Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do Decálogo de observação original que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e das suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano de unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas. Proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia, de antemão, que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e perseguição em relação à Boa Nova. No entanto, sustentou a unidade divina a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhe seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia, na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Muito bem, meus irmãos. Após a leitura da nossa página inicial, que a gente nos coloca a par das nossas necessidades, nós começamos aqui. Hoje nós vamos dar encerramento ao capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu contexto. Então, ficou para nós encerrarmos hoje a página, o estudo, bem-aventurados os que têm fechado os olhos. E é interessante porque essa página, ela tem uma, tal qual, de um espírito protetor, né, que tem uma prece, uma pequena prece no meio. Também aqui, nosso querido irmão Jean-Baptiste Vianney, mais conhecido como Cura d'Ars, né? E a gente vai falar também um pouquinho sobre ele, né? Não é possível a gente ler esta mensagem sem entender o pensamento do Cura d'Ars, né? Cura é padre. Então, a dificuldade que a gente às vezes encontra na vida, a gente observa, por isso que André Luiz, lá no livro Mensageiros do Bem, né, o irmão vai dizer a ele, olha, não excessivamente, é preciso que a gente haja no sentido constante do bem. E aí André Luiz vai dizer, olha, eu passei a entender, né, o porquê é que ele falou aquilo, porque as suas vibrações me chegaram tão doces, tão suaves, mas é porque ele efetivamente fazia aquilo que ele falava. Então, não havia... quando você fala uma coisa e faz outra, você não entra na sintonia com a verdade. Você fica sempre um pouco atrás. Não é que você ainda... a verdade lhe seja desconhecida. É que ainda não as realiza na sua totalidade, no seu amor. Então, o Cura d'Ars é desses espíritos que, quando coloca a mensagem aqui, nós vamos nos sintonizando com uma realidade de alguém que, na sua localidade,
eu ia trazer aqui uma foto, né, que tem na entrada de Ars, a cidade onde ele trabalhou. É uma estátua dele e de uma criança, né? E tem uma simbologia muito grande essa criança, porque ele vai, quando ele é designado para Ars, ele vai caminhando com a sua carroça, com os seus móveis, com os seus livros, né? Ele diz, olha, os livros, os móveis eram tão poucos. Ele encontra um menino na estrada. E ele vira para esse menino e fala assim, Ars fica muito longe? Aí ele diz assim, não, senhor. Aí ele diz ao menino, e você poderia me levar? Ele falou, aí o menino vira para ele e fala assim, a quem vai me ensinar como não há alegria em levar? Então, ficou essa imagem do curadar e da a quem vai me ensinar como com alegria não levar. Então a gente tem uma noção de quem é esse espírito, porque já ali envolveu aquela criança. Então ele diz assim, para a gente iniciar a nossa tarefa de hoje, bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Meus bons amigos, para que me chamaste? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. A gente às vezes olha e fala assim, nossa, como ele foi duro. Não, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu olhar e dizei do fundo do coração. Então agora vamos trabalhar em cima dessa oração que o cura Dars vai fazer, porque é uma oração que nós deveríamos observar ela e, digamos assim, fazê-la molde para os nossos dias, para todos os dias de nossas vidas. Abre aspas. Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Essa prece, ela envolve todo um pensamento da criação espiritual. Não é tão somente esse momento que estamos passando no corpo físico. Primeiro, ele já diz assim, cura-me. Ele pede, ele coloca esse pedido, cura-me. Mas faz que minha alma enferma se cure antes que meu corpo. Porque ele coloca coloca para nós nessa informação o que o Livro dos Espíritos nos coloca constantemente. A raiz das nossas dificuldades não está no corpo, está na alma. A alma é a promotora de todas as nossas necessidades. No livro Céu e Inferno, na sua capítulo 3, né? No seu capítulo 3, no seu item 8, da parte primeira, o céu, ele diz assim, a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito.
ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Aí no item ele continua: a bondade, a maldade, ou seja, a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra. Tudo que constitui o homem de bem ou perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. Nós não vamos conseguir entender a nossa vida se nós não compreendermos as relações que temos uns para com os outros. Daí, a primeira cura que nós devemos pedir não é do corpo, é da alma. Porque a cura da alma se faz de relacionamentos sadios. Meu relacionamento sadio com Deus, meu relacionamento sadio com Jesus. Por que eu falo relacionamento sadio? Normalmente nós pedimos algo ao Pai que vá ferir o semelhante. Nós pedimos algo a Jesus que vai ferir o semelhante. Nós vamos pedir algo aos espíritos. Então, relacionamento sadio é no momento que eu entendo que eu para com os Deus, que eu para com Jesus, que eu para com os meus amigos espirituais, eu seja fiel aos mandamentos de Jesus. Aí está todo o processo da cura da alma, que é a primeira que tem que ser analisada e vista. E aí depois, em consequência da alma, já que a alma é quem vai organizar todas as nossas células perispirituais, e essas células espirituais serão, por consequência, organizadas no corpo físico. Daí a fala de Jesus quanto a que nós pensemos exatamente o que queremos trazer aqui para a Terra. Porque o que é certo é que nós trazemos para a nossa encarnação, né, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. E quando eu falo qualidades morais, vocês viram que eu citei ali diversas qualidades. Tem as boas e tem as que estão em andamento. Não vamos colocar ruim. São aquelas que estão em progresso, para que sejam eliminadas da nossa existência. Nós trazemos todas elas. E o que é mais certo é que quando nós desencarnarmos, quando sairmos desse plano material, nós devemos levar para o plano espiritual e sermos mais ricos em inteligência, em conhecimentos, em qualidades morais. E aí eles vão falar assim: Ronaldo, você está duplicando inteligência e conhecimentos. Não. A inteligência é aquilo no qual eu vou fazer as minhas atividades com eficiência. Eu vou saber como usar aquele conhecimento. A inteligência é a capacidade do ser humano saber utilizar os conhecimentos que ele tem para o bem. Então, aqui o Cura Das, né, ele vai colocar para a gente uma capacidade em que eu tenho que observar isso. E ele vai dizer assim: que a minha carne seja castigado se necessário. Não é uma obrigação que minha carne seja castigada. Porque Deus, ele não quer que a gente seja pesado a ninguém. Mas eu tenho tantos acúmulos de dificuldades ao longo das encarnações que chega um momento que eu falo assim: olha, deixa minha carne ser castigada para ver se eu lembro que o outro também sente dor. Deixe que minha carne seja castigada para que eu lembre que eu devo ter compaixão com o outro. Porque se eu entrar na vida com nenhum problema, nenhuma dificuldade, eu não vou lembrar que o outro tem dor. Eu ainda sou daqueles que estão tão arregados à matéria que eu preciso disso. Mas o Cura Das, na sua prece, vai dizer que a minha carne seja castigada se necessário. Mas se não for necessário que minha carne seja castigada, que eu a tenha na minha
minha cápsula espiritual de pensamento a bondade e direcionamento ao Cristo, de modo que aquele olho que me foi dado seja um olho de bondade, seja um olho de amor, seja um olho de mansuetude. Então ele diz assim, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brandura de quando possuía quando a criaste, com a brancura de possuía quando a criaste. Ao longo, aí a gente tem que estudar mitologia grega, mitologia romana, mitologia céltica, mitologia africana. Todas elas revelam a brancura como pureza. É a simbologia que a gente tem. Então, remontar ao processo, como foram criados os espíritos. Pergunta o livro dos espíritos. Todos foram criados simples e ignorantes. Simples porque não tinha atavios, não tinha desejos, não tinha arrogância, não tinha medos, eram simples, ignorantes. Se eu fui criado naquele momento, eu não tenho conhecimento total da vida. Eu vou angariar conhecimento. O que é que nos traz aqui a ideia lá atrás? Ora, eu preciso de inteligência, conhecimento e qualidades morais. Como é que eu tenho inteligência, conhecimento e qualidades morais? Vivendo a vida do espírito. Então, o Cura d'Ars está se referindo a um processo bem mais antigo. Eu quero voltar àquela pureza. A pureza de quê? De não ter nenhuma mácula. Porque quando fomos criados, isto é certo, não tínhamos nenhuma mácula. Como nós fomos adquirindo a mácula? Quando ganhamos a capacidade do livre-arbítrio. E aí a grande capacidade decisória nos foi dada às nossas mãos. Nosso Senhor falou, Deus falou, olha, agora vamos lá. Até aqui foste amparado, foste carregado. Agora eu preciso que você aprenda para no futuro, como um bom pai que ensina seu filho, que dá as ferramentas necessárias para ele trabalhar, para que ele se sustente na vida futura, moral, socialmente, intelectualmente, após dar todas as informações, é um momento de sair do andador. É um momento de sair e ir para o mundo, para enfrentar as diversidades do mundo. Quando nós observamos um Cura d'Ars, não imaginamos quem ele tenha sido. Expoente da codificação espírita, eu espero que eu não tenha desmarcado. Eu desmarquei, será? Eu acho que eu desmarquei. João Evangelista, ele está aqui para o final. Desmarquei, gente. Deixa eu ver aqui rapidinho. Gente. Deixa eu ver aqui. Cura d'Ars. João Vianney, o Cura d'Ars. Página 167. Vamos lá. 167. Aqui. Então, a gente imagina com esse espírito que está falando para a gente, assim, a vida dele foi tranquila. Meus irmãos, nenhum profeta atinge o ápice da vida espiritual se não tiver passado por dores. Tu queres ser profeta? Muito bem. Prepara-te para caminhar com dor. Para nós ainda caminhando, ainda claudicante, a coisa vai indo. Mas chegará um momento que nós vamos ter que optar pelas nossas considerações. Queremos o ápice espiritual? Vamos ter que passar pela dor. Não é que a dor é necessária para que eu entenda como se passa por ela. A dor é necessária para que eu me tenha compaixão com o outro. Porque sem isso eu não tenho compaixão.
Sem isso eu não tenho compaixão, eu não consigo sentir. O cura d'Ars, ele foi, desde 4 anos, ele gostava de frequentar a igreja. Quando isso se tornou possível, quando isso se tornou impossível pelas perseguições que o Estado desencadeou, ele fazia suas orações habituais todas as tardes na casa dos pais. Quando foi aberta uma escola, Vianney, adolescente, a frequentou durante 2 invernos, porque ele trabalhava no campo sempre que o tempo permitia. Foi então que aprendeu a ler, a escrever, contar e falar francês, pois em sua casa se falava um dialeto regional. Nós estamos falando, gente, de 1786, tá? Então, Dardilly, o nome da cidade natal dele era Dardilly. Nós imaginamos que na França, a esta época, todos falavam o mesmo francês. Não. Daí é uma das importâncias de Allan Kardec, que a gente não dá a devida noção. Quando ele reforma a gramática, faz a reforma da gramática francesa, é para que esta gramática atinja a todas as províncias da França. Em Dardilly era um dialeto, e assim ia sucessivamente. Então, a grande dificuldade dele era para que, quando ele chegasse na igreja, ele falasse o mesmo francês que se falava em Paris, que se falava nas grandes cidades. Nas pequenas cidades, eram dialetos. E aí nós temos, aos 20 anos, quando ele segue para Équille, muito mal ele falava francês. Muito mal. E aí o que acontece? Isso é normal para quem é professor, aí temos vários aí, né? Sabe que na escola tem uma coisa chamada bullying, né? O que ele sofreu por ele não se expressar corretamente, por ele só saber ler e escrever. Ele era um dos últimos. Ele somente muito depois de ter sido padre, ter sido formado padre, é que ele vai para uma catedral lá no final da França. Ele vai feliz. Ele vai feliz. Ele vai feliz. Não tem nada. Quando ele ganhava um pão, era uma felicidade enorme. Se ele ganhasse um pão branco, ele tocava por um pão negro, que era mais duro, e o branco ele distribuía com os mais necessitados. Porque o pão branco era bem mais caro do que o pão negro. Era um pão mais duro, uma massa uma farinha mais difícil de lidar, era difícil para digestão. Então o que ele fazia? Ele trocava os pães brancos que ele ganhava por pães negros, pegava os pães brancos e dava e distribuía. É uma capacidade de entender que a sociedade onde ele estava, ele tinha que fazer a diferença. Ele era conhecido por, ao confessionário, chorar quando ouvia os relatos, né? Então, esse contexto dele, ele comovia-se quando lê. Quando se põe a ouvir os penitentes que o buscavam, mais uma vez derramava lágrimas como se estivesse chorando por si próprio. Dizia: eu choro o que vocês não choraram. Ou seja, se o nosso choro ele nos faz acordar nas primícias divinas dos bons espíritos a nossa atenção. Por que choras? Por que choras? É esse contexto desse irmão que nós estamos falando. Porque se nós não acordarmos para quem nos fala, a mensagem nos passa despercebida. Porque logo em seguida ele vai dizer: após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dada vos serão a força e a coragem. Então, o que é que Deus vai nos dar sempre? Força e coragem. E quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes. No nosso contexto, ele coloca que nesse contexto nosso de pedir a Deus,
timidamente a gente pede a cura daquilo que a gente tem. Então, se nós pedirmos timidamente, porque a gente pede com arrogância, às vezes a gente utiliza da nossa arrogância. Nós não observamos, eu estou falando de mim, Ronaldo, né? Quanto das vezes nós nos observamos ou deveríamos nos observar com a nossa arrogância? Só depois de passar do fato é que nós falamos, nossa, eu podia ter sido menos bruto, eu podia ter sido mais humano, eu podia ter entendido, eu não sei se o outro teve um dia ruim, e eu coloquei toda a minha arrogância, aumentando ainda mais a dor dele. Então, muitas das vezes, quando pedimos a Deus, nós usamos de arrogância. Senhor, eu preciso ficar bom, porque eu tenho que trabalhar. Às vezes, aquele momento é o momento da reflexão, de cair em si, de observar as necessidades nossas espirituais. Porque damos tanto mais valor às necessidades materiais do que às espirituais. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Ele diz, já no final da vida, Jean Curadas, 3 dias antes de desencarnar. E eu falo dele porque no dia 4 de agosto, que é o dia que ele foi canonizado, a gente ia falar dele na semana passada. Mas no dia 4 de agosto, às 2 da madrugada, ele desencarna. Mas um pouquinho antes, e aí as pessoas muito preocupadas, porque ele não se alimentava, era pouquíssima alimentação, pouquíssimo sono. Então ele era muito frágil. Não imaginemos hoje com os nossos confortos, né? A quem tem uma casa, onde possa ter a iluminação durante a noite, onde possa ter o fogão que aquece, onde possa ter a geladeira na qual guarde as coisas, que naquela época houvesse a mesma coisa, não havia. Então o pão às vezes ia embolorado, ou seja, com bolor. E ele tinha que comer porque era aquilo que tinha. Então o corpo se ressente, mas ele tinha tanto amor. Outra figura que nos encanta muito é o nosso querido Francisco de Assis, o nosso querido Antônio de Pádua, que não mediam esforços para que sobrasse um pouquinho mais para o seu irmão. Então, as residências clericais de lugares como a dele eram pequeninas, às vezes com as telhas quebradas, o frio passava pelas frestas, o chão não tinha piso, era terra batida, a cama era um pedaço. Então era este homem que eu, 2 dias antes, assim, os meus olhos se fecharam. E Jesus, o bom amigo, teve a bondade de passar por aqui. Como ele é caridoso. É essa visão que nos faz olhar aqui e dizer: considerai-vos bem-aventurados da expiação aqueles que forem privados da vista. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancais o vosso olho se fosse mal, que mais valeria lançá-lo ao fogo ou deixar tornar-se causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas, maldirão o terem visto a luz. Ó sim, como são felizes que por expiação venha a ser atingido na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. A gente conversa, aí a turma da educação fala bem isso, e mandaram um quadrinho para mim, né? Que nós nos educamos pelo estômago, pelo nariz, pela boca, e aí a visão é a que a maior parte toma do nosso aprendizado. Mas também é a visão
que se ela não estiver aquilatada com o bem, se ela não estiver aquilatada com o amor, se ela não estiver aquilatada com a moral, também é a nossa maior causa de queda. Nós olhamos uma comida, a mesa bem posta, nós comemos mais do que o normal. Nós olhamos um sapato na vitrine, nossa, aquele sapato me cairia bem, mas eu estou sem dinheiro para comprar. Mas ele é tão bonito, vou levar, eu me enrolo. Aquele casaco de couro bonito, nossa, poxa, mas eu levo. Estou colocando uma coisa básica. Eu não estou entrando na área do sexo, eu não estou entrando na área do poder, eu estou entrando na área básica. Se entrarmos nessa área, a coisa vai mais longe, né? Então ele diz assim, podem viver. Vou repetir a frase. Sim, como são os felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida visão. Quando Deus me permite descerrar a pálpebra a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te concedessem ver imagens menos puras e menos suaves dos que te é dado entrever na tua cegueira? Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves dos que é te dado entrever na tua cegueira? A vista, ela nos é... Daí Jesus dizer que os olhos são a candeia da alma, né? Jesus nos diz isso. Os olhos são a candeia da alma. A candeia é uma... Já mostrei aqui uma vez, numa capa de livro aqui, um vasilhamezinho de barro, composto de azeite, e aí o azeite vai sendo aquecido e você vai na chama dele e coloca nos vapores e ali vai sair a luminosidade, né? O nosso olho é a luminosidade da nossa vida. Nosso olho é a luminosidade da nossa vida. Olhamos às vezes para alguns olhos e vemos eles baços, né? Porque nós nos deixamos levar pela tristeza, nós nos deixamos levar pelas agonias, isso vai se refletindo no nosso olhar. Ao passo que olhamos almas, e aí todos os apóstolos, todos se referem aos olhos de Jesus como dois sóis de infinita grandeza. Não é um sol, não. Dois sóis de infinita grandeza, porque eram tão belos, eram tão chamejantes, que se olhasse para ele, né, ninguém que chegasse à frente do Cristo, que olhasse nos olhos dele, conseguiria ficar inerte após esse olhar. E o bom ladrão, do Boa Nova, Tomé está questionando diversas coisas ali no meio daquele tumulto. Como é que ele vai escondido? Ele vai escondido com roupas, trajados de mendigo. E ele fala assim, como é que essas pessoas que puderam receber do Cristo o amor e o carinho, o apedrejam, o achincalham? Como pode? E de repente, ele vê um diálogo entre Jesus e o ladrão. Ele vê um diálogo de olhar. E o sussurro do ladrão, Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Jesus vira para Tomé e os olhos de Jesus encontram os de Tomé. Tomé toma aquele choque. Vês, Tomé, todos me abandonaram,
Mas a fidelidade a Deus se mostra naquele homem. Ainda na condição dele, ele entende o que eu vim trazer ao mundo. Eu olhar aquele olhar e Tomé vai lembrar daquela fala pelo resto da vida. No Boa Nova diz isso, que jamais ele esqueceu aquele olhar daquela conversa de milésimos de segundo no pensamento de Tomé. O olhar de Jesus vai ao pensamento de Tomé. Quando o nosso olhar, e aí a gente esquece que o nosso olhar vai ao pensamento dos outros. Nosso olhar de maldade, nosso olhar de crítica, nosso olhar de bondade, nosso olhar de amor, nosso olhar de alegria pela conquista do outro, por querer que o outro esteja melhor. Ó, bem-aventurado cego que quer viver com Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade. Toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais, que nem mesmos, olha só, que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Não esqueçamos que na mediunidade, normalmente fala assim, eu vou fechar os olhos para não ver. Eu sou médium, vou fechar os olhos para não ver. Só que eu sou claro e evidente. Fechei os olhos, eu vou continuar vendo. Porque não são os olhos físicos que veem, são os olhos espirituais. Os olhos espirituais estão por toda a nossa energia. Ela sente o calor, ela sente o frio, ela ouve. Então, nós não temos condições de avaliar o que estar na cegueira pode nos fazer avançar. Mas, pelo amor de Deus, não estou pedindo a todo mundo assim, eu quero ficar cego. Não, porque nós precisamos de várias pessoas com olhar. Nós temos é que educar o nosso olhar. Nós temos que educar o nosso olhar. Educar o nosso olhar para o que eu estou vendo, para o que eu necessito, o que é que eu quero alcançar. Uma inteligência mais aguçada para ajudar. Conhecimentos, uma inteligência aguçada que me faça ter conhecimentos para trabalhar constantemente no bem, para angariar melhores qualidades morais. A série é essa. A série que se faz é essa. Meu olhar tem que estar para aquilatar a minha inteligência, para galgar mais conhecimentos, para dilatar as minhas qualidades morais. Essa é a nossa vida. Mas se eu ainda não tenho essa capacidade, eu vou pedir no plano espiritual para vir sem a visão física, de modo que eu tateie as coisas materiais, mas que singularmente eu olhe para dentro deste ser, amplie a minha visão espiritual para com Deus. Essa é a função daqueles que vêm com a questão da cegueira. Mais de tudo que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Aberto, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração. Ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Aí, essa é a explicação com relação aos olhos. E aí ele faz, por que a gente tem que voltar lá no início e diz assim, meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que aqui está e cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ele foi, a fama, aquela reunião ali, né? Nós estamos em Paris no ano de 1863. Então, alguém ali concitou a figura do cura d'Ars.
porque aquela época se tinha a ideia de que se pedisse ao cura d'Ars, seria conseguido. Então uma das mães pediu por uma menina que era cega. E aí ele dá primeiro a explicação do porquê, a importância da cegueira física, material, na qual os nossos olhos, pupila, retina, cristalinos estão opacos, nas quais as células que transmitem a coloração não estão realizando a sua tarefa, mas os nossos olhos espirituais estão abertos, porque não precisamos dos olhos físicos para sentir uma vibração menos favorável. Não precisamos dos olhos físicos para sentir quando há algo na fala do outro que nos ataca, mas também podemos sentir o amor. Há pessoas que chegam e que deixam seu perfume de amor. Podemos sentir e não precisamos, e às vezes estamos com os olhos fechados. É quando nós fechamos os olhos, quando fazemos a prece, pedimos, fechemos os olhos. Podemos fazer a prece de olhos abertos. Às vezes aqui eu faço de olho aberto, às vezes faço de olho fechado. Até porque eu não tenho quase nada que me tire a atenção. Na realidade, fechar os olhos quando se faz a prece é para que a gente... porque vai acontecer algo diferente. É bom até que esteja com os olhos abertos. Mas que a gente conduza a nossa vida, né, de modo reto, de modo que o nosso olhar, aonde ele tocar, ele veja o bem. Então, ao fazer a prece de olho fechado, de olho aberto, não importa. O que importa é que nós foquemos o nosso pensamento em Deus, em Jesus, nos bons amigos espirituais, naquela irmã que está necessitando do amparo, do auxílio, que a gente se coadune, se a gente se junte, que a gente junte os nossos prótons, os nossos nêutrons, os nossos íons espirituais e encaminhe por um duto de amor até aquele que necessita. Fechar os olhos abertos, não importa. Importa no que esses olhos estão pensando. Eu posso estar com o olho fechado, fazendo a prece. Deus meu, que a tua paz, teu carinho, e minha cabeça está lá, aquele churrasco depois ali, nossa, mãe do céu. E eu não estou com a vista espiritual naquilo que eu preciso. É essa distinção que o cura d'Ars faz aqui. E aí depois ele fala à jovem. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria tua perda. Quantas das vezes Jesus curou homens, vamos nos 10 leprosos, vieram 10 homens leprosos. Um deles, Senhor, cura-nos. Tu podes, a um pedido teu, o Pai nos concede a cura. E aí ele fala, que assim seja. Os homens vão na estrada e as carnes vão se recompondo, o brilho dos olhos voltam, as orelhas se refazem, as chagas somem, e eles felizes vão embora. Mas um para e volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja tu, homem, filho de Deus, que Deus te conserve na glória eterna. Vá, filho, tua fé te salvou. E depois Jesus começa a chorar. E Pedro não entende, falou assim, mas Senhor, tu curaste os 10, por que choras, Senhor? Pedro, ainda esta noite tu passarás nas tabernas. Estes mesmos homens estarão lá,
perdendo-se nas ilusões do mundo, com as carnes do corpo refeito, mas preparando o retorno da lepra mais adiante, porque estão contaminando o perispírito novamente. Ele deu uma nova chance, mas ele também não se desilude. Não achamos que Jesus tenha ficado iludido com isso, que tenha tido uma desilusão. Não! Ele chora porque nós não aproveitamos a oportunidade. Ele não chora porque ficou chateado, ele não chora porque ficou iludido, ele não chora porque aquelas pessoas não entenderam o que ele queria. Não, não. É porque ele deu uma oportunidade e nós jogamos fora. E na mesma lição ele fala assim: Pedro, reparaste que apenas um voltou para agradecer? É assim na humanidade. Né? A gente vai caminhando com essa humanidade. Mas Jesus sabe exatamente. Então, quando ele cura Vianês, olha para aquela menina, ele diz: tens certeza de que queres a cura? Será que não te perderias nas ilusões do mundo? Não era melhor que ficasses assim, seguisse a prova do amor, da compaixão, de saber que vai ter que pedir ajuda? Que o seu egoísmo, a sua arrogância não serão acerbadas com a visão? Confia no bom Deus que fez a ventura e permite a tristeza. Confia no bom Deus que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo enquanto te acabo de dizer. Ou seja, dá a ela a oportunidade de escolher. Pode ser que venha a cura, mas ela tem que fazer aquela oração inicial. Meu Pai, cura-me. Mas faz com que minha alma enferma se cure antes que meu corpo. Que a minha carne seja castigada se necessário. Se necessário, mantenha-me com a visão opaca. Me mantenha. Para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Pensa em tudo quanto te acabo de dizer. Antes que me vá, recebei todos vós que vos achais reunidos a minha bênção. Vianney, Cura d'Ars, 1863. Ficamos em dúvida se encerraríamos a nossa atividade de hoje, né, com a atividade 65. Nós temos uma página no livro Pão Nosso, né, que quem puder ler, olhos, eles têm olhos cheios de adultério. Quem puder ler, está no livro Pão Nosso, é a mensagem 169. Né? Quem puder ler, o faça. E na hora da manhã nós pegamos o livro Encontro Marcado, né? E abrimos a página. E a página que foi aberta é Na Hora do Desânimo. Nunca desanimar na seara do bem. Nunca desanimar na seara do bem. Para a gente encerrar, né? Desânimo em ação espírita cristã é francamente injustificável. Vejamos alguns apontamentos suscetíveis de confirmar-nos o acerto. Se formos ludibriados na expectativa honesta em torno de pessoas e acontecimentos, o desânimo nos indicaria o propósito de infalibilidade, condição incompatível com qualquer espírito em evolução. Se incorremos em falta e caímos em desalento, isso mostraria que andávamos sustentando o juízo excessivamente benévolo acerca de nós mesmos. Quando sabemos que por agora
Somos simples aprendizes na escola da experiência. Se esmorecermos na tarefa que nos cabe, tão só porque outros patenteiem dentro dela competência que ainda estamos longe de alcançar, nossa tristeza destrutiva apenas nos revelaria a reduzida disposição de estudar e trabalhar, a fim de crescer, melhorarmos e merecer. Se nos desnorteamos em amargura pelo fato de algum companheiro nos endereçar determinada advertência, nesse ou naquele passo da vida, tal atitude somente nos evidenciaria o orgulho ferido, inadmissível em criaturas conscientes das próprias imperfeições. Se entramos em desencanto porque entes amados estejam tardando em adquirir as virtudes que lhes desejamos, certamente estamos provisoriamente esquecidos de que, provisoriamente, como lá na página inicial, provisoriamente esquecidos da lei de Deus, provisoriamente esquecidos de que também nós estagiamos no passado em longos trechos de incompreensão e rebeldia. Claramente, ninguém se rejubila com falhas e logros, abusos e desilusões, mas é preciso recordar que, por enquanto, nós, os seres vinculados à Terra, somos alunos no educandário da existência e que espíritos bem-aventurados em níveis muito superiores ao nosso ainda caminham, encontrando desafios da vida e do universo, a perseverar em esforço de aprender. Regozijemo-nos pela felicidade de já albergar conosco o desejo sadio de educar-nos. E toda vez que o desânimo nos atire ao chão da dificuldade, levantemo-nos. Tantas vezes quantas forem necessárias para o serviço do bem, na certeza de que não estamos sozinhos. E de que muito antes de nossos desapontamentos e de nossas lágrimas, Deus estava no clima de nossos problemas, providenciando e trabalhando. Vamos pensar nisso, gente. Vamos levar esse domingo, que a gente no início falou, tão difícil, né? Pelo momento atual, mas vamos levar essa certeza. Deus, muito antes de nós, já estava vivendo os climas dos nossos problemas, pensando numa solução para eles. Que solução ele daria para aquele problema para a gente? Né? Se nós pensarmos assim, nós não vamos entrar na seara do desânimo. Não podemos, meus irmãos. Né? Nós vamos encerrando aqui, só passando uma informação aqui, nós estamos trabalhando no canal Fonte Viva ao longo da semana, canal no YouTube. E ao longo da semana nós vamos passar para vocês qual é o caminho, né? Vamos mandar um link, vamos mandar um vídeo, porque se eu não tiver nenhum vídeo, não tem canal. Então eu vou ver se consigo fazer uma vinheta. Nós vamos preparar o canal e talvez já no domingo que vem nós já estejamos migrando de plataforma do Facebook para o YouTube. Vamos ver ao longo da semana como isso se processa, né? Estamos aí aprendendo a lidar com as novas tecnologias, né? Então que a gente possa utilizar a tecnologia para o bem, para o amor, para a compaixão. Nós vamos pedir nesse momento que nós mentalizemos todos os nossos irmãos do Grupo Espírita Fonte Viva, porque nos dizia Paulo que nós deveríamos nos confessarmos uns aos outros. Esse confessar é lembrar-nos uns dos outros nessa caminhada. Nós somos irmãos de longa caminhada. Nós somos irmãos do qual a gente pode abraçar o ideal com sinceridade, com amor, com bondade, né? Vamos orar pelos nossos queridos
irmãos que não nos assistem nessa tela, como nosso irmão Zé Valfrido, nossa irmã Irene, nossa irmã Leda. Temos outros tantos aí que quem lembrar aí, né, que não tem o acesso aí, mas que estão em suas casas fazendo as suas preces, suas orações. Eu lembrei de Leda, de Irene, mas tem tantos outros que não conseguem. E aos irmãos que nos assistem, que nós possamos continuar envolvidos na tarefa de bem servir ao Cristo. Aos pais, nosso querido abraço, nosso carinho, nosso desejo de que essa tarefa amorosa que o Cristo nos dá, pais das mais diversas magnitudes, não esqueçamos de nenhum pai, porque há pais que não são pais biológicos, mas são aqueles e aquelas que abraçaram a condição de servir, de ensinar, de educar e de amar. Então fica aqui, para a gente encerrar aqui, fazer a nossa prece. Pai nosso, o Pai que é Pai amoroso e bom, justo, inigualavelmente bom, e que não nos esquece em nenhum momento da vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu amor em cada criatura que estiver ao nosso lado. Bendito seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não nos esqueçamos que a nossa vontade é ser feliz e a dele também. Mesmo que os caminhos não sejam os mais belos, os mais floridos, se estivermos nos caminhos pedregosos, lembramos que Deus está ao nosso lado para nos sustentar. Perdoa-nos. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos erros. Assim como nós também devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido, porque não ofenderam por mal, ofenderam pela ignorância, ofenderam pelo medo, ofenderam pela vergonha. Senhor, Tu que é o Pai de Jesus, Tu que é o Pai de todos nós, livrai-nos das tentações, de todo mal. Mas bem sabemos que nesta terra que nós estamos, a expiação ainda é a nossa marca, porque não somos perfeitos e vamos ser tentados, mas que a gente não caia. Livrai-nos do mal. Jesus, querido amigo, Tu nos disseste, em nome dos discípulos, Senhor, não os quero que tire do mundo, mas dê coragem e fé. Senhor, nos dê coragem e fé para avançarmos dia a dia, amando a nós, amando ao próximo. Cubra de bênçãos nosso querido Fonte Viva, casa de amor, de bondade. Cubra de bênçãos cada tarefeiro que ali se encontra, cada visitante, em cada casa irmã, espírita, cristã, umbandista, candomblessista, protestante, católica. Alá seja louvado. Não importa, mas que o teu amor seja proclamado em todas as religiões, em todas as sociedades de estudo que almejam entender a espiritualidade. Senhor Deus, 100.000 se foram neste momento que hoje estamos, que sejam recebidos e sabemos que serão bem recebidos. Cubra de bênção essas famílias, a fim de que entendam este distanciamento no momento. Que muitos pais também se foram, mas se foram para voltarem com mais luz. Pensemos, ó Pai, em todos os pais do mundo, em todas as mães pais do mundo, em todos os tios pais, avós pais, irmãos pais, companheiros pais, companheiras pais. Enviemos o nosso amor mais querido a todos. E a todos os irmãos, um excelente domingo, uma excelente manhã, uma excelente semana, que possamos nos encontrar mais uma vez aí no domingo que vem,
para mais um estudo. Que a paz seja em todos os corações, hoje e sempre, graças a Deus.